Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, Excede, Pais e Filhos, um caminho sobre modo excelente. Nós estamos no capítulo 12, Punição Física, mudar o foco e a linha de abordagem. Nós estamos no último capítulo deste livro. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-lo para ainda mais pessoas. Vamos continuar a leitura então? Uma alternativa à vara. Em geral, pais vinculam comportamento indesejado com punição. Ao invés disso, deveriam fazer a conexão entre o comportamento bom com recompensa. Não estamos sustentando que a criança deva ser de tal maneira blindada que nada desagradável lhe seja aplicado, mas no lugar de punição é muito melhor aproveitar as consequências e o princípio da equidade. Para isso, pode-se estimular a troca do comportamento ruim pelo bom, com o oferecimento de benefícios ou recompensas, e em caso contrário, pode-se deixar a criança lidar com as consequências de seus atos indesejados. Essas possíveis consequências lhes são a justa retribuição que operam na reflexão. Quando recompensamos a criança pelo seu bom comportamento, estamos oferecendo conteúdo positivo como reforço. Não estamos propondo uma permuta chantagiosa, mas um reconhecimento sincero pelo desempenho da criança. Se os pais achavam justo retribuir a criança com punição pelo seu mau comportamento, agora, pelo bom comportamento, deve achar mais justo ainda. Quando punimos a criança pelo comportamento indesejável, estamos lhe retribuindo com conteúdo negativo, com reforço para a continuação do status quo. A natureza da recompensa deve sempre ser ética. Não é corrupção, não é bajulação, não é paparicação. O prêmio será justo, sincero, proporcional e oportuno. Como proceder? Voltemos à lição da conversão do coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Conversão dos corações entre pais e filhos. Passos a serem dados agora. Reconhecimento do erro de uma tradição. Lembre-se de que a punição física, bater, é crônica. Alguém bateu no filho a primeira vez. Isso virou uma tradição, virou uma cultura, é uma epidemia. Arrependimento e confissão diante de Deus. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. 1 João 1, 9. Arrependimento e confissão diante dos filhos. Nosso sincero arrependimento deve ser diante da pessoa a quem tenhamos porventura ferido ou praticado qualquer injustiça. Converter-se à vontade de Deus, agora revelada. Quando falamos em conversão, geralmente somos levados a pensar que só a Deus devemos nos converter. Contudo, as escrituras da antiga aliança estão cerradas com essas últimas palavras. Mas, antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Malaquias 4, 5 e 6. Interromper a velha tradição de bater, ato de fé, entre parênteses, omissão de fé. Muitos pais têm dificuldade para deixar essa prática. A tradição é milenar. Para eles é mais fácil tirar o carnaval das nossas ruas do Brasil. Esses pais sinceros têm tanta fé na punição que são incapazes de crer em outro expediente. Um educador conhecido escreveu: a disciplina, entre parênteses, bater, é um ato de fé. Não me parece que isso seja consoante à verdade.
Bater é uma obra humana e produz resultados imediatos. Não precisa crer, você mesmo faz. Ao interromper a prática da vara, os pais estão lançando sobre os cuidados de Deus todas as suas inseguranças, justiças próprias e preocupações. Veja um paralelo. No caso de atrito entre adultos, a palavra orienta. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixe que sejam Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu me vingarei, eu acertarei conta com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Adotar novas práticas na disciplina cristã. 1. Orar com a criança. 2. Ministrar a palavra de Deus à criança. 3. Ministrar o temor do Senhor à criança. 4. Ministrar o amor de Deus à criança. 5. Ministrar o amor paterno à criança. 6. Ore novamente com a criança. 7. Conduza a criança ao arrependimento. E 8. Comprometa-se. Declare a seu filho ou filha que obteve do Senhor uma nova compreensão do ordenamento familiar, que está arrependido de lhe ter aplicado disciplina física, atingido seu corpo. Afirme com clareza que nunca mais praticará essa modalidade de disciplina. Conduza a criança a comprometer-se com você, em ser temente a Deus, a honrar e a obedecer aos pais e aos mais velhos. Façam isso em nome de Jesus. Aplique a medida disciplinar cabível, apropriada e moderada, com todo o amor, sem ignorar a falta, mas perdoando-a. Conclusão. Não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Jeremias 31, versículo 20. Redenção. Um educador conhecido afirmou que quando uma criança torna-se passível de ser corrigida com punição física, entre parênteses, vara, cumpre ao pai ou à mãe fazê-lo de imediato. Não o fazendo, a criança carregará para sempre sua culpa e sua condenação. A vara da disciplina purifica a criança de sua culpa e a livra da condenação. Afirma ainda que a inflixão deve ser até a rendição. Esse expediente pertence à ordenação da disciplina familiar da antiga aliança, que era repressiva. Eliminava-se até o próprio delinquente, caso não se rendesse aos açoites. Deuteronômio 21, de 18 a 21, e Provérbios 22, versículo 15. No ordenamento do direito de família na Nova Aliança, a redenção, tanto para crianças como para adultos, é oferecida pelo mesmo instrumento. Vejamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que haviam se perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra.
Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecado, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. Isaías 53, versículos de 4 a 11. O que Jesus sofreu para resgatar todos os valores perdidos, tanto da sociedade em geral como da família e da igreja. Ele foi preso, humilhado, espancado, cuspido no rosto, desdenhado, desonrado, injustiçado, coroado com coroa de espinhos, zombado, escarnecido, carregou a cruz, crucificado, agonizou e morreu. Esta é a verdadeira redenção para nossos filhos, a redenção que não avilta, não aniquila nem conduz às atitudes de autoextermínio. É a redenção para a vida. Vamos terminando a leitura deste livro por aqui. Deixe aqui nos comentários o que você aprendeu, o que mudou na sua vida, o que esse livro trouxe, a leitura deste livro trouxe para você. Na próxima leitura, nós vamos iniciar a leitura deste livro, A Igreja Doméstica, e a Igreja Volta para Casa. É um livro também do pastor Irã Bernardes da Costa e Rogério Mendes Teixeira, são os editores desse livro. Desejo a vocês uma abençoada semana e até a próxima.